Deixa eu trazer o Eduardo brasileiro. Claro, Eduardo brasileiro. Sabe mais do que nós, sabe mais do que nós. Doutorando em Ciências Sociais da PUC Minas Gerais, já está conectado aqui com a gente. Seja super bem-vindo. Quero estender essa conversa para você, Eduardo. Quero te ouvir em relação a expectativas. O que Papa Francisco indicou ali na formação, então, na indicação desses cardeais que agora participam do conclave para escolher um novo Papa. Como que você está vendo esse debate hoje? Seja super bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Thalita. Também bom dia a essa bancada maravilhosa, a Laura e a Eduardo. Muito bom estar escutando vocês. Estou aqui há um tempo já acompanhando a discussão e eu acho que o que vocês trazem traz muita luz e para a gente refletir o contexto que se insere a Igreja Católica no mundo, né? É uma potência e existe para nós no contexto latino-americano, trazendo aí o que Laura refletia, né? A importância de uma igreja que mobiliza bases sociais, que organiza o pensamento e a discussão. Francisco iluminou durante o seu governo aí de 12 anos muitas agendas do sul global, né? Nós tivemos os movimentos populares tomando centralidade na discussão, e aí eu acho que vale a pena nós pensarmos que o Papa Francisco criou o Encontro Mundial dos Movimentos Populares em diálogo com o Papa. Não é com o Papa Francisco, é com o Papa, ou seja, o próximo Papa vai dar continuidade a isso, encontro com os movimentos populares. O próximo Papa vai continuar a desenvolver a cultura do encontro, que são processos educativos globais com jovens do mundo inteiro se encontrando em Roma. Ele vai dar continuidade ao projeto Economia de Francisco. São dúvidas que um próximo Papa terá de responder. Agora, o que passa na cabeça dos cardeais já passa muito tempo, né? Desde 2023, a fragilidade da saúde do Papa vinha aumentando e os cardeais eles vão conversando entre si. Existe um grupo que é o G7, né? Que é um grupo de cardeais que fazem um debate sobre as reformas na Cúria Romana e incluindo inclusive o cardeal de Salvador, o Rocha. Eu acho que esses cardeais eles apontaram alguns horizontes e ajudaram e deram estofo para reformas que Francisco conduziu em conjunto. Reformas de conjunto envolvendo não só ideias do Papa Francisco, não, havia um colégio ali de cardeais dialogando. Essas reformas, elas causaram do Papa Francisco ser um Papa tão ou mais popular que foi João Paulo II, né? É um Papa mais amado, é o Papa que mais provocou o diálogo com a sociedade pluralista. Então é impressionante que o Francisco ele deixa um eco que vai causar nas discussões dos cardeais, nas congregações gerais, que são aquelas reuniões que antecedem o sínodo não, perdão, o conclave, um momento de decisão de que a gente não pode recuar. É preciso dar alguma forma de continuidade. É claro que existem aquela parcela de conservadores extremistas que vão querer segurar o freio, mas eu vejo que são minoria hoje já. O que há, na verdade, é que Francisco, enquanto Papa, ele conseguiu avançar a igreja no debate social, político, econômico, ecológico, ao passo que a igreja continuou ou aumentou o seu conservadorismo no seu tecido interno. Então, é contraditório isso, né? É um papa extremamente para frente, progressista, que não conseguiu avançar, como Laura dizia, em muitos temas, como a questão das mulheres. Ele pautou a importância de mulheres serem ordenadas presbíteras, ou seja, madres, né, no caso do feminino para padre. Mas houve recuo dos próprios bispos da Europa, sobretudo, de África também. Os bispos brasileiros, os cardeais brasileiros, por mais que sejam muito conhecidos por ter uma divisão assim de perfis, né, entre eles há relatos sobre o sínodo que aconteceu recentemente, que eles votavam em conjunto a partir das pautas progressistas. Então, há um grande temor sobre o norte global mesmo. O que o norte global vai conseguir pautar e segurar o avanço de uma igreja de continuidade ao Papa Francisco. Mas dentre eles, os que estão lá, né, os cardeais, existem alguns nomes dentro da Europa que são de continuidade a Francisco, né? Mas esses cardeais, eles não são um, um bispo, um cardeal latino-americano, não são do sul global. Então há uma dificuldade da gente conseguir enxergar no futuro alguém com a leveza, com a clareza, com a forma de se comunicar com que Francisco tinha. Então talvez esse vácuo não seja preenchido mesmo pelo que virá.
mas o que nos dá de olhar é que o catolicismo, ao passo que nós temos Francisco, ele eclipsa para a direita. Né? Eclipse porque há um avanço da extrema-direita dentro da Igreja Católica muito organizado, muito forte, financiado, né? Um lobby dos Estados Unidos agora na decisão do futuro Papa. Há todos esses elementos que podem nos dar muito temor sobre o futuro, mesmo tendo a celebração de que o Francisco foi uma grande figura para nós. Só para encerrar, eu acho que essa fala inicial, eu acho que talvez o que mais aguardamos de Francisco como último e memorável ato dele, gesto dele, não seja a sua partida, que foi tão emocionante, mas o seu sucessor. Será que ele conseguirá fazer um sucessor, né? Eu acho que isso é o que nós mais sonhamos agora. É interessante, né? É um debate que se faz ali no Vaticano que está tão presente no nosso dia a dia aqui, a questão do sucessor, a questão de facções políticas e como isso se dá num planejamento, enfim. A gente está discutindo o Vaticano, mas isso serve para avaliar eleições pelo mundo todo. Edu? Eu estava aqui vendo, professora, quando você estava falando, Sul Global, são pautas mais progressistas, puxadas por um senhor de 88 anos, né, que fez cardeais jovens. Brasileiros têm um de 65 e um de 67. E aí você tem um de 75 e dois de 74. Foram feitos cardeais anteriormente. Estava pensando cardeal africano, cardeal Sara, né, que é o cardeal Robert Sara, faz 80 anos agora em junho. Mais alguns meses ele não iria participar sequer do conclave. E agora aparece com um nome que talvez tenha mais força do que uma semana e meia atrás, quando não se imaginava que a saúde do Papa Francisco tivesse degradado a ponto de acontecer o que aconteceu nesse final de semana. O senhor acha que a idade vai ser fator de escolha entre os cardeais? Porque daí você tem uma disparidade, muitas vezes, entre o modo de pensar do Papa de 88 anos que faleceu e da maioria da prateleira dele em termos de idade. Isso também vai estar na balança, porque um Papa de 65 anos pode ser Papa por 30. Exatamente. Pode ser Papa por 20. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Não é uma escolha fácil para o Espírito Santo, como a gente falou aqui, guiado pelo Espírito Santo, pelos senhores que vão estar lá dentro, né? Edu, É verdade, a palavra Edu. é sua. Sim. Não, eu acho que tem toda a razão e eu acho que vale um complemento também. Com a eleição que você acompanhou lá depois do João Paulo II, que fez o Bento XVI, com a eleição do Bento XVI, se fala que o Francisco já foi o segundo colocado ali, né? Ou o terceiro, porque também tinha aquele cardeal famoso da Itália, um Bertone. homem da cultura. Não, tinha um muito bom, que eu estou me esquecendo o nome dele agora, um homem da cultura, que era também colocado lá como uma figura importante. Eles estavam ali entre eles. Se pararmos para pensar, se Francisco tivesse sido eleito na época de Bento XVI, porque ele já era cotado, teria sido um pontificado de 20 anos, né? Quase 20 anos, né? Dele. Então seria algo grande. Eu acho que os cardeais, eles hoje apontam uma discussão de pontificados mais curtos. Eles querem pessoas com pontificados mais curtos, então na casa dos 70 para frente seja mais possível ter um controle das transformações que vão acontecendo. Eu acho que o campo moderado da igreja hoje, dos cardeais, eles apontam mais agora ajustar a igreja, fazer aquele freio de ajuste. Francisco deixou muitas portas abertas importantes, né? Como vai se dar o acolhimento LGBT? Como vai se dar o papel da mulher na centralidade da igreja? O que é sinodalidade? Né? Esses termos, a ecologia integral, a economia, a ação nas mudanças climáticas, essas portas estão abertas, então a igreja precisa assentar isso dentro da sua ação, porque o futuro Papa ele precisará tomar essas atenções de continuidade. Não pode, a Igreja não quer e nunca quer dizer que há rupturas. Ela prega que todos eles dão uma continuidade. Então, ela precisa que o futuro Papa dê continuidade, mesmo que seja só no discurso e não na prática. Então, aí está o ponto de atenção nosso, né? Que um futuro Papa ele tenha uma idade já
avançada, né, que seja um papa dos 70 e poucos anos, seja um já quase se despedindo de alguma igreja em que ele acompanhava. Francisco já tinha pedido renúncia ao ser eleito em Buenos Aires, ou seja, não tinha sido aceita, mas ele estava ali no final de um governo numa grande capital, que era Buenos Aires. Então ele é pegar uma pessoa de experiência, uma pessoa de diálogo com as culturas e que respeite e valorize a diversidade do mundo hoje, que não se coloque em oposição. O tom professoral que o Ratzinger tinha, de certa maneira, cansava as populações, porque não conversava com a população. Francisco é um homem da comunicação. Ele conversa com o mundo e na sua pluridiversidade. Então, eu acho que vale a pena que a atenção aí que eles vão ter de olhar para o fenômeno da comunicação do Papa Novo, que ele consiga falar com as pessoas, né? Foi mostrado pela Thalita aí esse vídeo, que é uma cena do filme Amém. O Papa responde, Papa Francisco responde, ou perguntando ao Papa, que é um filme produzido pela Disney, né, que está aí na plataforma de streaming, que ele se abre e conversa com jovens, ele fala que sabe o que é uma pessoa não binária, ou seja, mostra que o Papa de hoje não dá para ser uma pessoa desconectada do mundo. Tem que ser uma pessoa erudita, uma pessoa que acompanha os processos históricos, que está no debate de vanguarda, que está atento às mudanças, que não vai se permitir deixar a igreja numa enrascada, tanto em debates, em falar besteira, porque isso o Francisco nunca deixou. Por mais que a extrema-direita critique-o, ele nunca deixou a igreja numa cilada, num ponto de divergência. Não, ele deixou a igreja como a mulher, como uma pessoa da acolhida, da abertura. E isso é uma coisa que temos que atentar aí para um próximo Papa, e eu acho que vai ser debate dos cardeais, a comunicação, uma pessoa que tem a capacidade de comunicar o que a igreja quer hoje e sonha, sem perder a atenção aí para os avanços conservadores que a igreja tem tomado nesse último período, né?